Olá pessoal, estamos aqui hoje dando continuidade ao assunto sobre poluição ambiental, estudando hoje o processo da bioacumulação, que tem se tornado aí um problema gravíssimo, atingindo várias espécies, inclusive a nossa. A bioacumulação consiste na absorção e no acúmulo de substâncias tóxicas pelos seres vivos. E essa absorção e acúmulo pode ser feita de forma direta, como por exemplo, quando ingerimos água ou respiramos um ar com produtos tóxicos, não é isso? Produtos contaminados. Aí no caso seria um processo chamado de bioconcentração, ou no caso, essa bioacumulação pode acontecer ao longo das cadeias alimentares, ou seja, os organismos produtores vão absorvendo as substâncias tóxicas e transferindo essas substâncias tóxicas para os demais seres vivos que compõem uma determinada cadeia alimentar. E o efeito desses produtos tóxicos é cumulativo, ou seja, ele vai se acumulando em cada componente da cadeia alimentar, ou seja, os seres que ficam no topo da cadeia alimentar, os grandes predadores, geralmente, são os mais afetados. Eles acabam absorvendo uma maior quantidade de toxinas. Observamos a cadeia alimentar representada ao lado, não é isso? Vai passar para a gente uma ideia de como a contaminação é absorvida e concentrada ao longo de uma cadeia alimentar. Aí eu tenho toxinas que foram lançadas na água, toxinas como metais pesados, como mercúrio, como cromo, não é isso? Ou agrotóxicos, que têm se tornado um problemão também, não é isso? Os agrotóxicos são intensivamente utilizados na agricultura para combater pragas, mas nós sabemos que muitos agrotóxicos são, digamos assim, ofensivos para outros seres, né, que não sejam os insetos e pode também nos afetar. Então, toxinas como metais pesados ou agrotóxicos são lançados na água e são absorvidos pelos organismos autótrofos, ou seja, pelos produtores da cadeia alimentar, como plantas e algas. E aí, vai sendo transferido para o zooplâncton, que são formados por pequenos seres aquáticos. Os zooplânctons, ao servirem de alimento para os peixes pequenos, transferem essas toxinas para os peixes pequenos e, posteriormente, esses peixes pequenos servirão de alimento para os peixes grandes, os peixes maiores, que também irão absorver essas toxinas. E pode chegar até nós, não é isso? No caso, se consumirmos esses peixes, podemos também estar adquirindo as toxinas e que podem afetar o nosso organismo de alguma maneira, tá bom? Então, o efeito desses produtos tóxicos é cumulativo, ou seja, no caso, os peixes pequenos, eles vão absorver uma maior quantidade de toxinas do que o zooplâncton. Os peixes grandes absorvem maior quantidade de toxinas do que os peixes pequenos. E nós, seres humanos, não é isso? Os últimos componentes aí dessa cadeia alimentar, absorvemos uma maior quantidade de toxinas do que os peixes grandes. Ou seja, isso é o efeito cumulativo das toxinas que são absorvidas e transferidas ao longo das cadeias alimentares. Tá bom? Então, todos os seres que participam dessa cadeia alimentar vão ser afetados por essas toxinas. E quem é que vai absorver uma maior quantidade de toxinas? Aquele que está no topo da cadeia alimentar, ou seja, o último. O primeiro componente, que são os organismos autótrofos, não é isso? Os produtores, eles absorvem uma menor quantidade de toxinas. Como o efeito é cumulativo, o último componente da cadeia alimentar é o mais afetado, porque vai absorver uma maior quantidade de toxinas. Um exemplo clássico de bioacumulação foi o que aconteceu com um pesticida cuja sigla é o DDT. Não é isso? Ele ficou muito conhecido pela sigla DDT, até porque o seu nome não é muito fácil de ser pronunciado, né? É a sigla para diclorodifeniltricloroetano, famoso pesticida que foi utilizado principalmente na Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores de doenças, como a malária e a dengue. Não é isso? Em virtude dos danos que pode ocasionar ao meio ambiente e à saúde humana, seu uso foi suspenso
na maioria dos países ainda na década de 70. Após a Segunda Guerra Mundial, o DDT ele passou a ser utilizado amplamente no combate às pragas, ou seja, como um agrotóxico, como a gente observa na figura. Mais tarde, alguns cientistas descobriram que é um produto extremamente nocivo, não afeta só as pragas, mas pode afetar a plantação, pode contaminar o solo, contaminar a água e ser transferido pelos demais seres vivos pelo processo da bioacumulação ao longo das cadeias alimentares. E foi provado que o DDT é um produto cancerígeno, não é isso? Na nossa espécie, por exemplo, ele induz a mutações que provocam certos tipos de câncer, como câncer de fígado, como câncer de mama. Então, assim, é um produto extremamente tóxico que pode nos afetar e afetar também toda a dinâmica dos ecossistemas, porque vai interferir aí no ciclo de vida de todos os seres vivos, tá bom? Então, o DDT é um exemplo de um produto, não é isso? De um pesticida que foi utilizado há muito tempo atrás, primeiramente na Segunda Guerra Mundial e depois como um tipo de agrotóxico, não é isso? E que causou danos ao meio ambiente, né? E por ser cumulativo, esses danos ainda são persistentes em alguns casos, tá? Foi provado até mesmo o seu efeito cancerígeno em nossa espécie. Então, todos os produtos, aí a partir de agora você vai ter uma consciência diferente. Aquele veneno que eu uso em casa para matar baratas, para matar mosquitos, não é isso? Como pesticidas. Eu tenho que ter garantido que esse veneno ele passou por um sério controle de qualidade e que foi provado que ele não vai afetar de maneira significativa o meu organismo e o organismo dos demais seres vivos. Caso contrário, a gente tem sérios problemas, tá bom? Então, o uso de substâncias tóxicas que são lançadas no ambiente, elas vão ser incorporadas pelos seres vivos que participam de uma cadeia alimentar e vão sendo transferidos de um organismo para o outro. Quanto mais alto o nível da cadeia alimentar, maior a quantidade, a concentração de toxinas que serão absorvidas. Esse é o processo chamado de bioacumulação, que infelizmente tem sido responsável pela extinção de várias espécies e afetado drasticamente a nossa saúde e a saúde dos demais seres vivos. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar sobre bioacumulação. Espero que vocês tenham compreendido um pouco o assunto. Quem gostou, dê o like, não é isso? E, se possível, participe do nosso canal para estar nos incentivando a levar conteúdos científicos de maneira clara para os jovens. Bom, muito obrigada e até a próxima videoaula.